Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa sexta aula de filosofia jurídica, onde nós vamos observar a relação do direito como uma forma de linguagem e a interpretação que ele recebe dentro do seu contexto, né? Bom, nós temos dentro da filosofia um campo específico que é chamado de filosofia da linguagem, que estuda exatamente a capacidade de comunicação humana, e dentro desse campo nós temos uma área que é chamada de semiótica, ou teoria dos signos. Quer dizer, esse campo ele tenta compreender exatamente como, dentro do processo de comunicação, as coisas vão ganhando significado. Eu não vou me estender muito sobre essa questão aqui, tem mais informações no slide e no capítulo específico, do livro, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte: dentro de um processo de comunicação, seja ele qual for, escrito, desenho, oral, enfim, sempre existe um emissor, alguém que comunica alguma coisa, e um receptor. E este emissor, ele emite alguma coisa, uma determinada comunicação, aonde ele atribui um significante para isso. Quer dizer, ele quer dizer, ele quer representar alguma coisa. E o receptor vai receber esta comunicação através daquilo e atribuindo aquilo que nós chamamos de significado. O intermediário entre significante e significado é exatamente o signo, que se a interpretação do significante e do significado forem iguais, há um processo de comunicação. Se eu digo, por exemplo, bola, eu quero dizer a bola que se usa para chutar, jogar futebol, por exemplo, e você entende nesse sentido, houve comunicação. Agora, se eu digo manga, eu posso falar, por exemplo, manga de camisa e você entender, por exemplo, a manga fruta. Então aí não houve comunicação. Então esta é a relação, de forma bem simplificada, de forma bem rápida, sobre o entendimento da filosofia da linguagem e aquilo que a semiótica nos traz como ferramenta para compreender a linguagem, né? Bom, nesse sentido, o que é importante nós frisarmos aqui agora é o seguinte: o direito é uma forma de linguagem. Então, ele se constrói em cima de um processo de comunicação onde cada um dos sujeitos, emissores e receptores, interpretam uma realidade específica que nós poderíamos chamar de realidade jurídica ou o aspecto da linguagem jurídica. Uma coisa que eu já trabalhei com vocês e repito, friso aqui, é o fato de que essa linguagem jurídica ela é uma linguagem técnica e, portanto, ela é uma linguagem para iniciados. Quer dizer, se eu não domino determinados conceitos dentro dessa linguagem, eu não vou conseguir nem me comunicar e não vou conseguir entender exatamente esse processo. Veja o papel de significante e significado dentro do processo de comunicação, ok? Muito bem. Nesse sentido, o aspecto jurídico ou a juridicidade, ela se constitui como um metasistema. O que eu quero dizer com isso? Ela se utiliza de expressões de uma linguagem como a língua portuguesa, por exemplo, ou como a língua latina, né? Temos muitas expressões em latim, que constroem uma realidade particular utilizada apenas dentro do âmbito jurídico. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo palavras como justiça, como liberdade, por exemplo, como crime, dentro do linguajar comum da língua portuguesa, isto tem uma representação. Eu posso pegar um dicionário, por exemplo, e procurar ali o seu significado. Agora, quando eu uso essas palavras dentro do linguajar jurídico, elas assumem um significado específico, assumem uma condição específica e eu preciso compreendê-las dentro desta realidade. Por isso, um metasistema, um sistema que se apoia ou que está sobre um outro sistema, ok? Bom, nesse sentido, nós também precisamos compreender que a linguagem jurídica ela é uma construção sociocultural. Ela depende de um momento histórico, ela depende de fatores culturais, ela depende das relações de tradição que um determinado povo possui. Então vejam que um sistema jurídico ele é construído
em cima daquilo a qual uma sociedade compreende como mundo e expressa na sua linguagem. Daí, retomando a teoria tridimensional do direito, a relação do fato social e da construção do valor. Por isso mesmo, eu preciso compreender o direito como o quê? Não como um aspecto de imutabilidade, um aspecto de perfeição, mas eu preciso compreender o direito exatamente como um elemento de transformação dialética. Assim como a língua que nós falamos, nós escrevemos, muda constantemente. Repare, o português que os portugueses falavam quando chegaram no Brasil em 1500 e o português que nós falamos hoje tem muitas diferenças. Então, se o direito é uma linguagem, né, se a questão jurídica ela é e se manifesta em cima de uma linguagem, ela também não é estática, ela é mutável. Ela sofre modificações conforme o tempo, o lugar, a história, a cultura e as relações sociais que um determinado povo possui, ok? Então, nesse sentido, o direito ele é constantemente interpretado e reinterpretado. E uma das áreas que vai nos ajudar muito a entender esta perspectiva é exatamente a questão da hermenêutica jurídica, né? Que trabalha exatamente com esse aspecto da interpretação. Pois bem, quando nós falamos sobre essa questão da linguagem, o direito se utiliza muito de uma ferramenta que é a ferramenta do discurso. Seja esse discurso oral, como eu estou fazendo agora, ou seja o discurso por escrito. E dentro desses discursos nós temos 3 grandes modelos aos quais nós vamos nos utilizar dependendo da estrutura e daquilo que nós queremos comunicar. Então são eles. Nós temos o discurso factual, que é o discurso que aponta um fato ocorrido, né? Fulano foi à faculdade, Beltrano matou uma pessoa, por exemplo. Então, eu estou apontando um fato. Nós temos o discurso sensorial descritivo, que é aquele que define uma característica sobre a coisa. A laranja é azeda, a bala é doce, o dia está frio, enfim, né? E nós temos o discurso deôntico, que é aquele discurso que aponta valores dentro de uma sociedade, então que está baseado num julgamento axiológico. Esta ação que fulano cometeu é certa, Beltrano fez algo errado, Ciclano feriu alguém e cometeu um crime, sei lá, né? Então, repare que dentro destas formas de construção do discurso, seja ele factual, sensorial descritivo ou deôntico, o direito se constitui como uma prática jurídico-normativa. O que eu quero dizer com isso? Ele se constitui dentro de alguns princípios que são os princípios do poder fazer saber, do poder fazer dever e do poder fazer fazer. Agora, claro, você deve estar se perguntando, que loucura é essa? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o discurso jurídico, ele se fundamenta como uma técnica de linguagem. Então, volto a dizer, o aspecto da necessidade de conhecer os seus termos específicos. Outro ponto é que ele se baseia na experiência ordinária das pessoas. Então, a forma a qual esse discurso se constrói está muito ligada às práticas que são feitas dentro de uma sociedade. Outro ponto é que ele ocorre intraculturalmente. O que eu quero dizer? Dentro de modelos culturais diferentes, o discurso jurídico também sofrerá modificações. Ele possui sempre uma ideologia, e o que eu quero dizer com isso é o fato de que ele defende uma ideia. Quando nós falamos sobre ideologia hoje, parece que é algo assim absurdo, de outro mundo, mas ideologia nada mais é do que uma ideia a qual eu, você e qualquer outro ser humano defende como noção de mundo. Então, o discurso jurídico, ele sempre é ideológico. Ele sempre transmite uma ideia a qual o indivíduo, que é o comunicador, está tentando defender para quem recebe esta comunicação. Outro ponto é que é um discurso que exige poder. Ele exerce poder. Qual é esse sentido? Quando eu digo, por exemplo, que você pode fazer isso, ou que você não pode fazer isso, e quando a lei define o que se pode ou o que não se pode fazer, isso é uma forma de exercício de poder.
já que eu estou fazendo o quê? Eu estou definindo uma ação que é permitida ou não ao sujeito. E por fim, ele tem sempre uma característica performativa. O que eu quero dizer com isso? Ele se utiliza de recursos cênicos, teatrais, para demonstrar as suas ideias. Um exemplo prático disso é num julgamento dentro de um tribunal, onde o promotor e onde o advogado de defesa estão acusando e defendendo uma determinada pessoa, né, que foi acusada de um crime, e eles se utilizam de estratégias, por exemplo, para comover o júri, para comover o juiz, de forma ou a acusar ou a inocentar aquele indivíduo. Então, por isso mesmo ele é performativo, ele é cênico, ele se utiliza de estratégias teatrais, tá? Muito bem. Nesse sentido, o discurso jurídico, ele se compõe de 4 estratégias, que são a estratégia jurídico-normativa, onde ele estabelece uma norma específica, então a lei, por exemplo, como nós tradicionalmente chamamos. O discurso jurídico-burocrático, que estabelece um procedimento, exemplo, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, né? O discurso jurídico-científico, que estabelece a racionalidade, então essencialmente a doutrina, que se fundamenta dentro desse exercício, e o discurso jurídico-decisório, que é efetivamente o juízo, a decisão, aquilo a qual foi emitido com base dentro de um raciocínio. Nesse sentido, esse discurso ou essas funções, elas adquirem algumas características ou funções de exercício, que nós chamamos de função cogente, função ordinatória, função cognitiva interpretativa e função decisória. Na função cogente, nós temos o aspecto coercitivo, quer dizer, é aquilo que o direito me manda fazer ou me proíbe fazer, portanto, o aspecto normativo. Do ponto de vista ordenatório ou ordinatório, eu tenho a relação burocrática, quer dizer, o como fazer, de que forma eu devo proceder para poder fazer a coisa X ou a coisa Y. A função cognitiva interpretativa me leva ao aspecto científico, mas por que eu faço desse jeito e por que eu devo fazer dessa forma? E aí, a doutrina como referência para o como proceder. E por fim, a função decisória, que é exatamente o juízo, a decisão que eu tomo dentro de alguma coisa. Então reparem vocês que o discurso jurídico-normativo, jurídico-burocrático, jurídico-científico e jurídico-decisório se enquadram dentro destas 4 funções. O discurso jurídico-normativo, função cogente. O discurso jurídico-burocrático, função ordenatória. O discurso cognitivo-interpretativo, o discurso jurídico-científico, função cognitiva interpretativa. E o discurso jurídico-decisório, função decisória. É exatamente nesse aspecto que nós resumimos tudo isso ao fato de que a função máxima que subordina todas essas outras 4 funções é a função persuasiva. Quer dizer, tentar levar o sujeito a praticar efetivamente uma determinada coisa. Então, nesse sentido, ela tem uma função de convencimento, uma função de exegese, de dizer o que é e o como deve ser feito. Num sentido mais popular, o que é certo, o que é correto. Tá? Então percebam vocês que, enquanto significado, enquanto atribuição de significação, o discurso normativo do direito é o poder fazer dever. Quer dizer, o que eu posso fazer de fato dentro da sociedade? O discurso burocrático é o poder fazer fazer. Quer dizer, como eu posso fazer? Quais são os procedimentos que eu tenho que seguir para poder fazer uma determinada coisa? O discurso científico é o poder fazer saber. Então, o que eu preciso saber para tomar aquela decisão e qual caminho seguir. E por fim, o discurso decisório é o poder fazer dever de novo, porque a norma ela vai se expressar
através de regras. Estas regras têm um sentido e esse sentido aplicado a essa regra e essa norma me dão aquilo a qual eu devo de fato fazer. Então reparem que toda essa construção e todo esse debate, esta fala que eu acabei de fazer, nos leva a compreender que somente quando eu domino toda essa estrutura das funções, dos tipos de discurso, das formas como se realiza efetivamente a construção do discurso jurídico, que você, operador do direito, pode compreender como o direito opera dentro de uma determinada sociedade. O direito, a lei, né, a ação jurídica, vamos assim dizer, não está pautada simplesmente no exercício mecânico da interpretação e aplicação de uma lei. Muito pelo contrário, está exatamente no exercício da compreensão de como e por que esta lei existe, como ela foi feita, para quê, para qual finalidade ela foi feita, como deve ser aplicada e mais. Na pergunta se esta lei cumpre de fato um objetivo que atende às necessidades sociais, que exerce um efetivo serviço, vamos dizer assim, à população, ao grupo que está submisso à sua ordem. Não basta eu ter uma lei, não basta eu ter uma regra, não basta o simples discurso de dizer assim, não, mas eu estou seguindo a lei. Ótimo, você pode seguir uma lei que é injusta, já falamos muito disso. Então, toda esta reflexão me leva exatamente à percepção e à compreensão de quais os rumos que o direito deve efetivamente tomar, ok? Acompanhe o material pelos slides que eu disponibilizei para vocês, pelo capítulo do livro, e não deixe de responder à pergunta que eu coloquei para vocês como temática e ampliação dessa discussão, tá certo? Um grande abraço para vocês, ótimos estudos e até breve. Tchau, tchau.